Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar qual que é o primeiro passo para você escrever a sua história quando a ideia surge na sua cabeça. Esse vídeo vai ser um vídeo meio duplo, porque amanhã o vídeo vai ser sobre o que fazer quando você quer escrever um livro, mas você vai buscar a ideia. Eu, particularmente, no meu primeiro livro, eu tive que buscar a ideia. Eu sabia que eu queria ser escritor, eu tinha ideias abstratas, mas eu busquei a minha ideia. Mas, às vezes, a ideia surge, ela vem, a criatividade vem nas horas que a gente menos espera, sabe? O nome disso é processo criativo, tá? Não é misticismo, não é por acaso. Mas eu vou te falar hoje o que eu acho que é o recomendável, é o ideal que você faça assim que uma ideia brota na sua cabeça, tá bom? Qual é o primeiro passo para você escrever o seu livro? Então, vê o vídeo até o final. Se você achar que esse vídeo merece o seu like, dá aquele joinha aqui embaixo. Se você tiver uma opinião, tiver uma história para contar, fala nos comentários também, né? Se você achou que esse conteúdo enriqueceu você, se inscreve também no canal, tá? Mas vamos primeiro conferir aqui o conteúdo para a gente trocar uma ideia, para a gente realmente poder melhorar, né, na base do diálogo, na base da troca, porque eu quero ouvir também a sua opinião quando você também, né, tiver algo para falar, tá bom? Então, o primeiro passo, quando você tem uma ideia na sua cabeça, que você, nossa, isso daria um livro, né, é você anotar a ideia. Isso parece óbvio, mas, cara, todo mundo que tem ideias acaba esquecendo a ideia no caminho, porque geralmente quem é criativo acaba tendo várias ideias, né? Muita gente fala, é impossível um escritor escrever todas as ideias que tem na cabeça, mas eu acredito que é possível aproveitar a maioria das ideias. É por isso que o primeiro passo é você realmente anotar uma ideia. Por exemplo, eu sou escritor de literatura fantástica, mas eu tive uma ideia de um romance romântico, né? Uma história romântica, enquanto eu estava assistindo um show da Ana Carolina com uma ex minha, sabe? Porque teve um show de abertura, e na época eu estava no processo de escrever, no negócio eu já tinha terminado o livro, e estava buscando editora, ou estava terminando de escrever o livro, não lembro, mas já estava já nessa rota de ser escritor. E eu comecei a imaginar, cara, imagina uma história de amor entre um escritor em começo de carreira e uma cantora em começo de carreira. Os dois são artistas, né? Os dois vão estar passando, assim, cada um da sua forma nesses primeiros momentos, essas primeiras etapas da carreira, sabe? A menina abrindo show de uma cantora famosa, né? O rapaz em evento literário, né? Tendo contato e tudo mais. Enfim, a ideia me veio. Eu acho que essa ideia foi tão singular na minha cabeça que eu nunca precisei anotar ela tá aqui dentro ainda. Eu não devo usar ela tão cedo, sinceramente. Mas, mesmo assim, a questão é que muitas ideias que eu já tive sumiram. Eu já anotei ideia no celular e aí pifou o celular, perdi a ideia, sabe? Então, quando você tiver uma ideia que é boa, não arrisca perder ela. Anota, não só para você não perder, mas para você também realçar, reafirmar, repetir essa ideia na sua cabeça, porque isso também é importante, tá? Então, o passo 1 é esse. O passo 2 é você compreender a sua ideia e fazer pesquisas com a sua ideia. Como assim compreender? Como eu falei, é impossível você escrever um livro com toda a ideia que você tem. Mas você pode aproveitar cada ideia que você tem. Porque nem toda ideia realmente daria conteúdo para ser um livro à parte. Esse exemplo que eu acabei de falar do escritor com a cantora, eu poderia, em vez de escrever um livro inteiro, como foi a minha ideia original, eu poderia escrever isso como um conto, por exemplo. Eu poderia escrever isso como um capítulo de um livro. Eu poderia botar isso como um subplot, uma história secundária dentro de um livro meu. Então eu não desperdiçaria essa ideia, mas ainda assim ela ainda assim seria aproveitada. Então compreenda isso. Conforme você vai ter ideias, você provavelmente não vai ter condições de explorar todas elas ao máximo. Mas é melhor você usar essa ideia de forma interessante dentro de um projeto maior, como seria o capítulo de um livro, ou de uma forma mais sucinta, como seria um conto,
do que você fez perder essa ideia. Então, por isso que é importante você compreender a sua ideia e saber realmente como que ela pode te servir, tá bom? E pesquisar, porque essa ideia quase, com certeza, veio de algum lugar. Ou veio de uma situação que se passou na vida real, ou veio de um filme que você viu, ou veio de um livro que você leu. Eu particularmente, às vezes, eu estou lendo um livro e eu penso, pô, se acontecer dessa forma e acontecer de forma diferente, eu fico, poxa, eu podia escrever um livro da forma como eu imaginei. O livro me surpreendeu, foi para um caminho que eu não esperava, mas eu acho que uma história ficaria boa do meu jeito, né? Então, isso pode ser a gênese de uma ideia. Eu já tive ideia já de história quando eu terminei de jogar um videogame. Que eu pensei, caraca, como é que seria a continuação dessa história? E aí comecei a formar na minha ideia, na minha cabeça, né? Toda uma saga pensando naquela história, aquele jogo, como seria, assim, criar do meu jeito, da minha perspectiva. Então, mas você saber da onde veio essa ideia também é um passo importante. Para você ver se você não está imitando também, tem vezes que a gente tem uma ideia genial, elaborante, que a gente vê, ela parece demais com algo que a gente já viu antes, né? Tem esse risco também, tá? Então, atenção a isso. Mas também saber, sim, em paralelo, saber qual vai ser o público-alvo da nossa história, saber quem poder ter interesse na nossa história, saber até mesmo o que não imitar, o que você precisa fazer de diferente daqui pra frente para essa história ser sua e não só uma reminiscência, sabe, de outro, porque nós temos muitos casos de histórias que, sendo honesto, são mais do mesmo. Então ninguém quer contar uma história que é mais do mesmo. Então, para isso, você precisa compreender. Muita gente, às vezes, não compreende a própria ideia, sai escrevendo e quando vê, realmente, faltou elaborar melhor a ideia, que é, na verdade, o terceiro passo. Elaborar a sua ideia. Antes de começar esse vídeo, eu tinha uma ideia vaga do que eu estava criando para um livro futuro. Eu decidi escrever. Eu comecei a ter ideias, parte do motivo de eu estar fazendo esse vídeo, eu comecei a ter muita ideia recentemente, comecei a anotar essas ideias, comecei a registrar essas ideias. Aproveitei que eu me dei férias e estou fazendo assim, estou menos comprometido com minhas pendências e estou fazendo o que me dá vontade de fazer, sem cobrança pessoal. Então eu decidi, cara, eu tenho essa ideia desse livro que eu deixei para depois porque eu não vou focar nele agora, mas eu vou rascunhar aqui as ideias que surgiram. E quando eu comecei a rascunhar as minhas ideias, eu comecei a ter mais ideias e ideias melhores. Então hoje eu terminei de rascunhar os personagens. Eu ontem rascunhei a história, hoje foi o elenco. E enquanto eu comecei a rascunhar, comecei a pesquisar, comecei a ter ideia nova, né? Por acaso, vai ter uma personagem que era uma dançarina, então eu pesquisei histórias de dançarinas fictícias e reais, né? E estou buscando também conhecer um pouco mais de dança, né? Já estou falando com uma colega minha que é dançarina, inclusive, que também gosta de literatura fantástica, então acho que ela vai ser ideal para me dar assim, uma dica em cima disso. Isso é um ponto também interessante, você pode pedir dica para quem você sabe que gosta do que você também gosta. Enfim, eu comecei a elaborar a ideia e a ideia começou a ficar melhor, começou a expandir. Eu comecei a ver os pontos em que eu estava muito raso e eu precisei elaborar. E se eu fosse escrever, esse que é um ponto também, se eu fosse sentar e escrever o livro do começo, eu ia ter tido muita ideia diferente, sabe? Porque as ideias estavam rasas, eu não tinha elaborado, sabe? Então, eu tinha uma ideia do elenco que eu estava criando, mas eles iam vir muito como o arquétipo, como o clichê, e não iam ser realmente personagens singulares. Então, quando eu sentei, eu comecei a ver, não, pô, peraí, qual que é a origem, qual que é o passado desse personagem, sabe? Como que ele vai se comportar com o grupo, como vai se comportar com alguém novo no grupo. Isso veio elaborando a ideia. Então, senta com as suas ideias e vai tanto anotando tudo que você pensou, tudo que te veio, tá? E vai vendo os pontos que faltaram para você elaborar, as dúvidas que você vai ter enquanto elabora, para você mesmo usar sua criatividade, usar seu cérebro, sua mente, sua cachola, para desenvolver algo novo, tá? E também para traçar o que está ficando muito parecido ou muito igual ao que já foi feito antes. Então tem tudo isso assim que isso tudo vem quando você elabora, né? Por isso que é importante você anotar a ideia primeiro, sabe? Eu fiz um vídeo recentemente sobre como planejar e estruturar um livro que não é para quem, tem gente que a ideia vai vindo, eu vou escrevendo. Tá, a ideia vai vindo, você vai escrevendo, mas mesmo assim,
antes de você sair escrevendo, compreende a sua ideia primeiro. Tá? Então é esse que é o ponto, anota, registra, e eu particularmente, minhas histórias mudam enquanto eu escrevo elas, porque eu vou pensando de novo, vou analisando se aquele personagem ia reagir daquela forma, e às vezes isso muda a perspectiva, tá bom? Mas uma coisa que ajuda muito é ter anotado a sua ideia, ter um plano, ter uma noção de um norte para você ir. E isso te ajuda a não cair em repetição e não cair em clichê também. Por isso é importante você anotar, compreender e elaborar a sua ideia. E depois disso, são 5 passos, tá? Então o terceiro, que foi elaborar. O quarto passo é você pesquisar outras ideias. Do ponto que você já viu que essas ideias, que a sua ideia se parece com algumas e não se parece com outras, você já tem uma noção melhor do que você está criando. Você olha o que tem de parecido no mercado. Isso acontece com toda a história, com todo o produto, né? A editora vai olhar isso quando for publicar seu livro, tá? Eu não quero pesquisar outras histórias porque eu quero fazer o meu sem influência, tá? Mas a editora vai fazer isso e ela vai cobrar isso. Então é bom que você faça isso antes da editora, que você já venha com isso pronto para a editora também. E isso, diferente do que muitos pensam, influencia de forma positiva, porque você vai ter controle do que você quer e do que você não quer copiar, do que você quer ou não quer pegar emprestado outras histórias. Por isso que você pesquisar outras ideias ao redor dessa temática que você está pesquisando vai te ajudar. Porque às vezes você está pensando que fez algo muito novo, tipo, ninguém fez isso antes. E quando você vê, já fizeram sim, sabe? Eu mesmo, eu digo por mim, quando eu estava escrevendo meu segundo livro, que é A Era do Abismo, Crônicas do Éden, eu peguei um lance de horror cósmico e eu trouxe uma abordagem com fungos no começo. E eu pensei, ninguém fez isso com fungos. E sim, o próprio Lovecraft, o fundador do horror cósmico, usou fungo na história dele, sabe? Tinha um lance de fungos alienígenas. O que me garantiu de não ter sido cópia do Lovecraft foi que eu também peguei influência do Last of Us, que é um jogo. Então, eu criei meio que... Não eram bem zumbis, sabe? Mas eram pessoas que estavam infectadas e estavam controladas por aquele fungo, que também não é uma ideia 100% original. Mas num contexto de fantasia medieval, fantasia sombria, eu não vi isso de fungo, horror cósmico, zumbi. Eu não vi isso no Witcher, não vi isso no Dragon Age, não vi isso no Warcraft, não vi isso no Game of Thrones. Então, assim, isso eu acredito que eu consegui fazer, mas graças ao meu esforço de olhar para a minha ideia e começar a pesquisar paralelos, tá? Então, se eu não tivesse feito isso, era bem capaz de eu achar que estava reinventando a roda e estaria só realmente sendo mais um livro com uma inspiração muito profunda em Lovecraft que tem aos montes. Então eu, particularmente, me senti à vontade de que eu criei uma história própria, criei um conceito não exatamente único, mas eu criei algo meu, sabe? Então, ao criar algo meu, da minha forma, aquilo com certeza ficou autêntico. E é isso que importa, tá? Por isso que é bom você pesquisar o que tem de parecido com o que você já fez, para você saber tanto ideias que você não teve ainda, coisas que você não pensou e você pode talvez pegar emprestado, como também coisas que você já está fazendo e não quer fazer, não quer repetir, e melhorar a sua ideia, tá? E o quinto, último passo é você, com tudo isso que você anotou e pesquisou, adicionar a sua própria criatividade. Porque depois de você ter todo esse panorama do que você quer criar, do que você gosta, do que já foi feito antes de você, você vai poder realmente olhar e falar, ok, então o que está faltando? Né? O que não foi feito ainda? O que eu quero fazer com isso? Né? São as duas perguntas que você acha que é importante você seguir. O que você quer fazer ou o que não foi feito ainda. De preferência, um meio termo entre os dois, um equilíbrio entre os dois. É nessa hora que você adiciona a sua própria criatividade na sua história. Né? Você, de certa forma, começou e deu a volta. O quinto passo, ele dá a volta até, de novo, né, o primeiro passo. Que você começou com uma ideia sua, que ela veio de alguma forma, mas você, quando você anotou essa ideia, compreendeu essa ideia, comparou a sua ideia, aí sim você vai ter propriedade com a sua ideia
para você adicionar algo que realmente é seu, tá? Melhor do que você tentar ficar reinventando a roda, é você pegar algo que você gosta e fazer do seu jeito, fazer do jeito que você quer, com tudo aquilo que você gosta. Tem um exemplo de um livro que foi feito com essa premissa, que é O Conjurador, trilogia O Conjurador, do Taramataro. Que ele fala, eu escrevi o livro que eu sempre quis ler, com tudo que eu mais gosto e que eu não encontrava em lugar nenhum. Então ele pegou elementos até distantes, juntou numa história só e ficou incrível, tá? Então, em vez de, tem gente que fica se perguntando, mas o que não foi feito ainda, o que eu posso fazer, como é que eu vou inovar? Cara, pega o primeiro, tá? Pega o que você gosta e faz do seu jeito. Particularmente, essa ideia que eu estou tendo agora está ficando bem interessante, tem a ver com o meu projeto dos Mochileiros do Multiverso. É uma etapa que eu sabia que chegaria, mas eu não achei que eu teria essa urgência de produzir tão cedo como eu estou tendo agora. Eu estou com uma coceira infernal no meu nariz enquanto eu falo, mas eu não quero parar o vídeo. Enfim, e eu estou achando, sinceramente, que essa ideia, justamente por eu estar pegando clichês e zombando dos clichês, satirizando alguns clichês, eu estar criando coisas muito interessantes. Eu acredito, sinceramente, que o que eu estou fazendo com esse livro, sinceramente, é algo próximo do original, sabe? Da originalidade. Né? Não diria inédito, não é inédito, mas é algo bem autêntico, bem original. Tem um carro, acho que é do pão passando. Enfim, ele vai falar mais desse carro do pão. Enfim, mas olha, antes de eu conseguir fazer algo, que eu olhe para esse algo e fale, cara, essa ideia que eu sinceramente não vi, pelo menos não vi na literatura fantástica brasileira. Então eu tenho algo aqui interessante, tá? Mas antes de eu chegar nisso, eu publiquei 2 livros de fantasia medieval sombria, o que nós já temos no mundo. O Witcher é um novo sucesso no momento, que é totalmente fantasia medieval sombria, sabe? E eu estou escrevendo, o próximo livro que eu vou lançar vai ser de horror psicológico. De novo, são coisas que eu gosto, que eu estou fazendo do meu jeito. Mas eu acredito sinceramente que eu só alcancei a capacidade de realmente encontrar algo que seria mais original do que essas minhas ideias anteriores, depois de exercitar muito a minha criatividade, exercitar muito a minha narrativa. Isso vem de esforço, não é... Gente, não é talento, não é mágica, tá? Um pintor, ele não faz a obra de arte dele logo de cara, ele pratica muito até chegar na obra de arte. Um músico não compõe sobre a prima também logo de cara, ele estuda, ele lança outras músicas, ele produz, sabe? Tem Beethoven, se for ver, Beethoven tem uma carreira muito extensa, as pessoas só lembram acho que é a 7ª Sinfonia, se não me engano. Mas, cara, todo artista começa desenvolvendo e vai melhorando com o tempo, tá? Então, para você pegar a sua ideia e explorar ela no seu auge, no seu melhor, eu recomendo fortemente que você siga essas 5 etapas, que é para você realmente compreender e ter mais domínio e mais articulação na sua ideia. Recapitulando para encerrar, que é anotar a ideia, estou aqui colando aqui enquanto eu falo, anotar a ideia, compreender a ideia e pesquisar também similares, elaborar a ideia, pesquisar outras ideias também e, por fim, inserir a sua própria criatividade depois de já ter compreendido. E aí sim, sua ideia vai estar bem mais madura do que antes. E aí sim, você vai saber com mais propriedade o que você quer escrever. E se você quer agora saber como que de fato botar a mão na massa e começar a planejar esse livro, confere o outro vídeo que eu botei aqui no card, botei no começo do vídeo, né, quando eu citei ele, aqui o card, e vai estar, clica aqui na janelinha que você vai ver ele, para você clicar também, que eu falo como que você pode planejar e estruturar a sua ideia também, tá bom? E se você acha que esse conteúdo valeu a pena também, recomendo que você confira o curso de escrita criativa da Epic School, em que eu falo de como planejar e como criar personagens, cenários, narrativas e falo também sobre mercado editorial. E aí sim, isso é uma bagagem bem aprofundada e bem específica que dá as ferramentas fundamentais para você escrever a sua história. Tanto quem
já está escrevendo, como quem não escreveu ainda, tem muito o que se beneficiar desse curso, porque são muitos detalhes que as pessoas até fazem, mas elas não compreendem, sabe? Um exemplo assim, de arte marcial, por exemplo, qualquer um sabe dar um soco, mas quando você vai fazer uma arte marcial, seja um kung fu, um boxe, alguma coisa, o professor te ensina a dar não só um soco, como várias formas de socar, a sua postura, a sua defesa. Então é mais ou menos isso que eu faço. Todo mundo sabe escrever. Tanto quanto todo mundo sabe, sei lá, jogar futebol também, sabe? Mas quando você estuda e se aprofunda, você compreende, como se você enxergasse o código da Matrix além dele, sabe? Então, o curso ajuda muito nisso, para você enxergar além e compreender aquilo que você já faz para fazer melhor ainda. E se você gostou do vídeo, dá o joinha, se inscreve no canal, comenta a sua experiência, comenta o que você achou do conteúdo, comenta outros conteúdos que você quer também, comenta como que você elabora as suas ideias e vamos abrir aqui esse diálogo que é uma via de mão dupla entre eu e quem quiser participar. É uma honra. Até a próxima.